Boa noite, Bebê Pilates. Boa noite. Denisa, né? Denisa. Iraildes Moema. Boa noite. Janaína, boa noite. Mayra, boa noite. Isabel Clarice, boa noite. Que bom que nós estamos, né? Boa noite, né? Nós estamos aqui novamente nesse domingo para fazermos essa caminhada, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, reviver, né, esses momentos tão sagrados, né? E que através desse estudo que nós fazemos, interpretando o Evangelho versículo por versículo, né, para os dias de hoje, né? Sibeli, boa noite. Essa interpretação de versículo por versículo, né, para que nós possamos chegar na essência, né, que Jesus Cristo nos deixou, né? Ele envolveu muitas alegorias, né? Texto Angélica também, boa noite. Ele envolveu com muitas alegorias porque era uma forma na época, né? E hoje nós sabemos que quando as crianças, quando eles estão no jardim da infância, eles começam a estudar através das figuras, né? Das figuras. E mais de 2000 anos nós já temos condições de nos aprofundar mais nos conhecimentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. É como Paulo de Tarso disse, né? A letra mata, o Espírito é que vivifica, né? Então temos que separar uma coisa da outra, porque senão não teria sentido, né? Jesus Cristo chegar e dizer assim: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim lançar fogo sobre a terra, o que eu desejo é que ele arda. Como é que ele diz que nós seremos reconhecidos por muito nos amar? Ele é a expressão maior do amor. Ele veio trazer a espada? Não, de forma alguma. Nós precisamos dar o sentido que ele quis nos deixar. A espada é justamente os seus ensinamentos que vai aparar as arestas que tem nos feito sofrer, que tem nos desviado do caminho que nós precisamos seguir. E o fogo é o da nossa consciência, da nossa consciência. O próprio João Batista disse: eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com fogo. É por isso que nós estamos há mais de 2000 anos com dificuldade de caminhar com Jesus Cristo. É por isso, justamente, certo? Então, o tema de hoje é as núpcias de Caná. Aí vamos primeiramente fazer a nossa prece, porque a prece realmente é um momento sublime, mas aquela prece que a gente faz com o coração, porque, como eu costumo dizer aqui, Deus, ele não ouve as nossas palavras, porque senão as preces só seriam ouvidas daquelas pessoas que são grandes oradores, que sabem falar e tudo. Aquele que não sabe se expressar não seria ouvido. Deus sente as nossas vibrações, porque todos nós vibramos, e as nossas vibrações ninguém esconde de ninguém o que nós estamos pensando, por causa das energias. Essas vibrações podem ser boas ou podem ser ruins, e se fosse através das palavras, a gente pode falar palavras bonitas não sendo uma pessoa boa, mas podemos falar palavras bonitas. Mas as nossas vibrações,
Não, ninguém engana de forma alguma. Por isso é que os espíritos, eles não nos enganam. Porque eles podem chegar para a gente e falar bonito e tudo e tal, mas a gente vai sentir pelas vibrações dele. E quem faz o mal, as vibrações são negativas. Não são vibrações boas. Mas aquele que faz o bem, as vibrações são boas, são positivas. Certo? Bom, então vamos fazer a prece de agradecimento a Deus, o nosso Pai de amor, de bondade e de misericórdia, a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, Maria Santíssima, nossa Mãe, aos Espíritos de luz, aos anjos, protetores, guias, que nos ajudam, que nos inspiram nessa caminhada. Pedimos, Senhor, pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos. Que todos nós, Senhor, possamos caminhar sobre as Tuas pegadas luminosas, para que nós possamos viver a paz, a felicidade, a alegria que nós estamos procurando. Que Deus nos abençoe. Bom, pois vamos começar aqui o estudo da noite de hoje, desse domingo, né? As núpcias de Caná. Somente João, não Batista, mas o João Evangelista, foi quem falou dessa passagem das bodas ou das núpcias de Caná. João, que foi quem escreveu o 4º Evangelho, escreveu também as epístolas e escreveu também o Apocalipse. E João também foi aquele que Jesus entregou Maria quando ele expirou na cruz. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E João cuidou de Maria até o final, na ilha de Patmos, ou em Éfeso, certo? Bom, então nós vamos interpretar versículo por versículo, ok? Bom, no primeiro versículo, João diz o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná, na Galileia. A Galileia era onde Jesus Cristo costumava ficar, mais precisamente na casa de Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. E o povo galileu não era assim bem quisto pelos de Jerusalém. É tão tal que os fariseus, aqueles filhos de Jerusalém, perguntavam: e pode vir alguma coisa boa da Galileia? E a Galileia, ela era composta o quê? Pelo Cafarnaum, que era a cidade onde Pedro morava com a sua sogra. E essa cidade de Cafarnaum ficava justamente à beira do mar da Galileia, mar de água doce. Água doce. E essas águas da Galileia, do mar da Galileia, se dirigiam até o Mar Morto, onde ficava a comunidade dos essênios. Então, a Galileia era composta por Cafarnaum, por Magdala, onde teve uma mulher ilustre, que foi justamente Maria de Madalena, Maria Madalena. Também Nazaré, onde Jesus Cristo passou toda a sua infância. Jesus Cristo saiu do Egito e foi morar em Nazaré, porque nas Escrituras diziam que ele seria chamado Nazoreu, ou Nazareno. E todo nazareno tinha o cabelo partido ao meio. Por isso que Jesus Cristo tinha esse cabelo partido ao meio e longos. Todo nazareno tinha esse assim. O corte do cabelo era esse. Tinha também outra cidade chamada de Naim, que foi aquela passagem onde Jesus Cristo chegou e se deparou com uma pobre viúva que levava o corpo do seu filho para ser sepultado. E Jesus Cristo toca no esquife e manda que o filho da viúva se erguesse de dentro do caixão. E ele ouviu a voz de Jesus Cristo e despertou. Certo? Então, muitas cidades a Galileia albergava, vamos assim dizer, né? Tinha também Corazim e tinha outras cidades, né? A Galileia. Bom, houve um casamento na Caná da Galileia e a mãe de Jesus Cristo estava lá, lógico, ela tinha sido convidada.
ela tinha sido convidada para essa festa em Caná. E a festa naquela época era diferente de hoje. Esse casamento passava uma semana toda. Vocês veem. Que era um costume da época. Um costume da época. Então, se Maria foi convidada, Jesus Cristo também. Jesus Cristo também. Porque a gente tem que entender que Jesus Cristo deixou a sua mãe para cumprir a sua missão com 30 anos de idade. É o que dizem, mas na verdade tem uma diferença de idade. Isso porque Herodes o Grande foi quando Jesus Cristo nasceu. E quando Jesus Cristo voltou do Egito, Herodes o Grande já tinha falecido. Então há uma diferença da idade de Jesus Cristo de 3 para 4 anos. Certo? Então, Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Pelo que João diz, pelos seus discípulos, ele nos diz a quantidade. Se eram os 12 apóstolos ou se eram a parte desse apostolado. Porque nós devemos nos lembrar que Pedro foi chamado por Jesus Cristo ali no mar da Galileia, quando ele consertava as redes de pescar. Ele era pescador, Pedro. E ele não tinha pego nada. E Jesus Cristo chega para ele e diz o seguinte: vem, Pedro, de agora em diante tu serás pescador de homens. E Pedro deixou as suas redes para caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro também tinha um irmão, André, e eles dois seguiram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos também de João, mas o evangelista não sabemos como João chegou até a Jesus Cristo, certo? E como Tiago. Mas nós sabemos como Bartolomeu chegou. Quando Tiago disse para ele que tinha encontrado o Messias, ele diz o seguinte, que queria conhecer. E quando ele soube, Bartolomeu, que Jesus Cristo era da Galileia, ele perguntou: sim, mas vem alguma coisa boa da Galileia? E ele disse: pois vem e vê. Quando ele chegou, Bartolomeu, diante de Jesus Cristo perguntou que antes dele chegar ali, ele o tinha visto debaixo da figueira. E Bartolomeu ficou realmente encantado como é que Jesus Cristo sabia que ele estava debaixo de uma figueira. Por quê? Porque Jesus tinha dupla visão. Ele enxergava longe. É um espírito perfeito. O espírito perfeito tem esses recursos. E mais uma prova dessa dupla visão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi entrar em Jerusalém, aquela entrada triunfal, ele mandou que os apóstolos chegassem ali em Betfagé, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e que eles fossem lá e eles iriam encontrar uma jumenta com o seu jumentinho de lado. Que ele chegasse lá e falasse com o dono da casa que ele, Jesus Cristo, precisava do jumentinho. Quando ele disse isso, o dono do jumentinho cedeu para ele. Quer dizer, Jesus Cristo viu de longe. Então ele fez aquela entrada triunfal em Jerusalém. Certo? Então, os 12 discípulos, nós podemos contar também que Mateus, Levi, também chamado de Levi, ele foi chamado na coletoria de impostos. Quando Jesus Cristo chega e diz para ele: vem, Mateus, contabilizar almas para o reino dos céus. O Evangelho também não cita como foi que ele chamou Judas Iscariotes. Ninguém sabe. Certo? Bom, mas Jesus Cristo estava com os seus apóstolos, foi convidado para uma festa. Isso mostra o quê? Que Jesus Cristo tinha uma vida social. Isso nos serve de exemplos. Por quê?
Porque o que nos prejudica são os excessos. Os excessos é que nos prejudicam. E Jesus Cristo diria mais tarde, não é o que entra pela boca do homem que macula o homem, e sim o que sai. Sim o que sai. Você pode muito bem não comer carne vermelha, não beber, não sei o que mais, não fumar e tudo e tal, mas o que sai da sua boca magoa os outros, deprime os outros. Ou então o que nos faz mal é o que sai da nossa boca, não é o que entra, de forma alguma. Então ele liberou tudo. Porque Jesus Cristo chegava nas casas onde era convidado, por exemplo, na casa de Mateus, que deu um banquete para ele, e Jesus Cristo tomava vinho. Lógico, eu não estou incentivando ninguém aqui, principalmente as pessoas que têm dificuldade com a bebida, que se fortaleçam nisso, de forma alguma. O excesso é que nos prejudica. Então Jesus Cristo era um homem social. Para a gente servir o Cristo, não adianta a gente ficar recluso, com receio de passar pelas tentações, por ser tentados. Jesus Cristo mesmo disse, no mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Se nós não passássemos pelas provas, pelas expiações, como é que nós iríamos aprender? Como é que nós iríamos aprender? Não é isso? Bom, essa passagem ela é muito parecida também com as bodas de Caná, com as bodas de Mateus, daquele homem que mandou fazer uma festa muito grande, e mandou convidar as pessoas. Mas só que os seus vassalos saíram para convidar e um dizia, olha, hoje eu não posso, porque comprei uma junta de bois e vou ter que olhar lá. Outro chegou e disse, não, comprei um campo e tenho que demarcar as minhas terras. Outro disse, eu não posso. Quer dizer, essa passagem das bodas de Mateus reflete o quê? Que nós estamos deixando para amanhã e para depois para caminhar com ele, para chegar com ele. Então é muito parecida, mas só que a moral é diferente. E nós precisamos estudar o Evangelho e cunhar essa parte moral. Certo? Bom, ora, no versículo 3, ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha se acabado. Lógico que Jesus Cristo deve ter chegado um dia depois, porque se ele tivesse chegado 2 horas, 3 horas, 4 horas, não tinha dado tempo para acabar esse vinho. Não tinha dado tempo para acabar esse vinho. Então, João revela aqui que João estava presente. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha se acabado. E não é como hoje, naquele tempo não é como hoje. Você faz uma festa aqui, daqui a pouco, se a bebida se acaba, você manda no bar, manda de algum outro lugar e você compra e repõe. Naquele tempo não era mais difícil. Não tinha as facilidades que tem hoje. Então, o vinho acabou. E agora? Os convidados estavam todos ali. E agora? Então a mãe de Jesus Cristo, Maria, sabendo que o vinho havia se acabado, olhou para Jesus Cristo, né? Então Maria, a mãe de Jesus, lhe disse, eles não têm mais vinho. O que é que Maria quis dizer nesse caso? Com Jesus Cristo, com seu filho. Bom, se ela chega e diz para ele, filho, eles não têm mais vinho, com certeza não era para ele chegar e sair dali, pegar o dinheiro e comprar vinho e depois trazer para a festa. Não seria dessa forma que ela teria dito isso para Jesus Cristo. Era porque Maria conhecia os poderes do seu filho, conhecia os poderes de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse, eles não têm mais vinho. Isso quer dizer que Jesus Cristo poderia dar solução para aquele momento que eles estavam vivendo. Tem uma passagem nos evangelhos apócrifos, se vocês sabem, né, que existem os evangelhos apócrifos, existe o evangelho de Maria Madalena,
existe o evangelho de Nicodemos, isso tem para vender, esses evangelhos apócrifos, ou também conhecido como os proscritos da Bíblia, que eles não foram aceitos pela Igreja Católica, certo? E o último evangelho foi descoberto agora, aliás, agora não, 50 anos atrás, ou 30 anos atrás, o evangelho de Tomé, que foi descoberto em Nag Hammadi. Simplesmente um pastor de cabras, ele chega, pega uma pedra e joga dentro de uma gruta, aí vê que bateu em algo assim como um pote e quebrou. E ele foi lá e olhou e pegou os manuscritos, porque existem os manuscritos do Mamor, dos essênios, e existem esses manuscritos que foram encontrados pertencentes a Tomé. A Tomé. Aquele Tomé que foi discípulo de Jesus Cristo e que precisou que Jesus Cristo chegasse e oferecesse as suas mãos para ele tocar, meter os dedos na chaga de Jesus Cristo para acreditar que realmente era ele que havia ressuscitado dos mortos. Você vê, Tomé, também chamado Dídimo, precisou que Jesus Cristo viesse e comprovasse para ele. Comprovasse para ele. Quer dizer, um apóstolo que caminhou com Jesus Cristo. Você vê as dificuldades ainda que nós temos para vibrar com toda essa energia que o Evangelho nos oferece. Então, quando ela disse isso, né, com certeza, Jesus Cristo tinha uma solução. Mas sim, como eu ia falando, Maria, em certo momento, quando Jesus Cristo ainda era criança, não naquele momento que ele tinha 12 anos, que estava conversando naquela festa da Páscoa, quando ele estava discutindo com os doutores da lei, ele tinha 12 anos. E os doutores da lei estavam abismados como é que ele sabia de tudo isso. Mas foi quando Jesus Cristo, um dia de sábado, ainda criança, havia chovido, e ele com as suas mãos juntou o barro e começou a fazer os pássaros de barro. Mas só que era um dia de sábado. E o dia de sábado, ninguém podia fazer nada. A lei não permitia. E foi Jesus Cristo contra até isso, quando ele se tornou adulto. Porque ele não foi o homem criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então Jesus Cristo tinha feito aqueles 6 pássarozinhos de barro. E os doutores da lei, vendo aquilo ali, os fariseus, foi reclamar para José. E quando chegaram até Jesus Cristo, os doutores da lei exigiram que ele destruísse aqueles pássaros de barro. Mas Jesus Cristo, pelo poder que ele tinha, bateu palma e os pássaros de barro tomaram vida e voaram. Essa passagem está nos Evangelhos Apócrifos. Nos Evangelhos Apócrifos, certo? Bom, então no item 4, João diz o seguinte: respondeu Jesus, que queres de mim, mulher? Jesus Cristo não disse isso querendo desmerecer a sua mãe. Jesus Cristo foi a maior expressão de amor que veio aqui à Terra. Porque mulher era um tratamento comum da época. Era um tratamento comum, como é hoje senhora. Senhora. Então Jesus Cristo não ia fazer de forma alguma. E tem uma passagem também em que Jesus Cristo estava com seus apóstolos fazendo as curas e uma pessoa chega e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus Cristo chega e diz: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Se a gente levar ao pé da letra, nós não vamos entender. Poxa, Jesus Cristo está simplesmente relegando a sua mãe, está lá fora querendo conversar com ele. Não. Ele aproveitou esse momento para dar o exemplo que a mãe, o irmão, o pai, a mãe, os irmãos, é aquele que fizer a vontade de Deus. Isso ele estava falando da família universal, ou a família espiritual, não é a família consanguínea, de forma alguma. Por isso é que Jesus Cristo falava com profundidade, e eu digo sempre, que Jesus Cristo veio falar para a nossa individualidade.
veio falar para a nossa personalidade, não foi para o corpo. Não foi. Então, por isso que nós precisamos interpretar pelo sentido mais profundo. Jesus Cristo veio nos chamar, através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos, ao autodescobrimento, que nos levará à autoiluminação. Mas vamos continuar nas bodas de Caná. Minha hora ainda não chegou. Minha hora ainda não chegou. Quer dizer, Jesus Cristo já sabia que com 33 anos ele seria crucificado. Ele já sabia de tudo isso. A minha hora ainda não chegou. Que é justamente aquele momento que ele iria deixar toda a sua mensagem de libertação e de paz, o que incomodou bastante os doutores da lei e os fariseus da época. Os fariseus da época. Então, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente falando que Deus é o Pai de todos, esse Deus único. E os doutores da lei simplesmente não aceitavam, porque acreditavam que Deus era somente o Pai deles. Era o único Criador. E Jesus Cristo justamente falava o contrário. Que só existe um Criador, que é Deus. E todos nós somos os seus filhos. Então, a minha hora ainda não é chegada. Quer dizer, Jesus Cristo já sabia do momento em que ele iria viver. É tão tal que chega um momento em que ele diz que é necessário que eu vá a Jerusalém agora. E Pedro intercede: não, Jesus Cristo, mestre, você não vai. Não vai. E tenta impedir a Jesus Cristo. Jesus Cristo fala para ele. Jesus Cristo fala para ele que era necessário, porque para isso ele tinha vindo ao mundo. Certo? Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, a confiança que Maria tinha no seu filho. A confiança. Ela chega e diz: olha, faça tudo o que ele mandar. Então ela já sabia que Jesus Cristo iria agir, iria fazer. Já sabia. É tão tal que ela avisa para os serviçais o que eles precisavam atender ao que Jesus Cristo iria falar. Não devemos esquecer que Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. 5 pães e 2 peixes. Por 2 vezes. Que é uma outra passagem que nós podemos até trabalhar essa passagem na próxima semana. Então, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A confiança que ela tinha em seu filho. Porque conhecia os poderes de Jesus. Sabia o que ele poderia fazer. Bom, então João, presente, e ele conta, ele vai nos detalhes. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que era aquele momento em que os judeus chegavam e se lavavam. Os judeus costumavam se lavar até o cotovelo. Por isso é que eles, em certo momento, quando Jesus Cristo estava na casa de Mateus, e ele chegou e não se lavou, como os judeus. E eles reclamaram de Jesus Cristo por ele não ter feito isso. Aí ele diz: olha, quem fez o interior também não fez o exterior. Quem fez o interior também não fez o exterior. Então Jesus Cristo ele rebate, porque não é você estar limpo
por fora, é importante você estar limpo por dentro. Isso não quer dizer que Jesus Cristo fosse contrário à higienização do nosso corpo. A higienização do nosso corpo, certo? Bom, havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 de 3 medidas. De 3 medidas. Ele não especifica que medidas essa, né? Que hoje a gente conhece, são 3 litros e tudo mais, né? Jesus lhe disse, né? Então João, ouvindo o que Jesus lhe disse para os serventes: enchei as talhas de água. Isso quer dizer que as talhas estavam secas. E Jesus Cristo manda que eles enchessem as talhas de pedra. As talhas de pedra com água. Eles encheram até a borda. Até a borda. Eles encheram. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Como é hoje, a gente faz as festas e tudo mais, você tem um mestre de cerimônia, né? Naquela época também que era chamado mestre-sala. Então, Jesus Cristo mandou que enchesse as talhas de pedra, que era o local, essas talhas eram utilizadas para que os fariseus chegassem e se lavassem. E Jesus Cristo mandou que eles, os serventes, entregassem essas talhas, que deve conter o que? 10 litros cada uma, vamos assim dizer, né? Entregar para o mestre-sala, o mestre de cerimônia. E eles levaram essas talhas de pedra. Ninguém viu o que tinha acontecido. Ninguém viu o que tinha acontecido até esse momento. Até esse momento eles não tinham. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, isso aqui é o evangelista que já fala, que quando a água chegou nas mãos do mestre-sala, não era mais água, e sim era vinho. Era vinho. Então, nós podemos interpretar essa transformação da água em vinho, no sentido mais profundo, é a transformação dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que em nós bebermos esses ensinamentos, nós vamos nos transformar. Ele nos comparou assim como água, né, no sentido figurado, e que através dos seus ensinamentos nós temos condições de nos transformar em vinho. Então, o sentido mais profundo é esse, desse ensinamento. Porque os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, se vivenciados, nos transformam. Nos transformam. Então, por isso é que nós estamos aqui e já tivemos várias vezes, nesses mais de 2000 anos que Jesus Cristo nos deixou essa mensagem de libertação e de paz. Porque nós temos que beber. Nós temos que beber dessa água para que através desses ensinamentos sejam transformadas em vinho. Nós devemos nos lembrar que no poço de Jacó, quando ele encontrou com a mulher samaritana, ao meio-dia, naquele sol escaldante, ele estava sentada bem na borda, quando a mulher samaritana chega e se aproxima para tirar a água do poço. E Jesus Cristo fica observando ela ali. Então, quando ela se aproxima e vai tirar a água, descer o balde, ele diz o seguinte: mulher, dai-me dessa água, que eu te darei a água viva. Quem bebe dessa água voltará a ter sede, água do poço. Mas da água que eu lhe der,
aquele que beber dessa água jamais terá sede, e do seu interior jorrarão rios de água viva. Aí, o exemplo dessa água transformadora que nós precisamos beber, que são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que muita gente, todos nós temos dificuldades para seguir. Por quê? Porque nós ainda insistimos em nos manter com orgulho, com egoísmo. E isso tem nos atrapalhado a nossa jornada. E precisamos nos libertar disso. Jesus Cristo veio justamente para isso. Quando ele diz, quando alguém vos bater numa face, apresentai também a outra. É nós não retribuirmos o mal com o mal, e sim o mal com o bem. É importante isso na nossa vida, certo? Então, quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas sabiam os serventes que haviam retirado a água. Então o servente tinha certeza, porque eles pegaram a água e encheram as talhas. O que eles colocaram lá foi água. E como é que agora o mestre Sala, o mestre de cerimônia, provou e viu que era vinho? Provou e viu que era vinho. Então, no sentido mais profundo, como eu já falei, é a nossa transformação moral. Jesus Cristo veio foi para a nossa transformação moral. Não foi para a viagem para fora, mas para a viagem para dentro de cada um de nós, que só se dará através do autodescobrimento. Então, o mestre de cerimônia ficou assim, sem entender. Chamou o noivo, o mestre Sala, porque ele ficou realmente sem entender, e disse-lhe: todo homem serve primeiro o vinho bom. É costume nas festas, como ele está dizendo aqui, servir o vinho melhor que tem. E quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Isso foi o que o mestre Sala falou. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Nós servimos o vinho inferior no início da festa, que era o contrário. E agora, o vinho que está aqui, ele é o melhor. Um vinho de melhor qualidade, como diz a Teresa. Né? Porque esse vinho, no sentido mais profundo, tirando a parte alegórica, são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos que beber. E nos embriagar com esses ensinamentos, para que nós possamos servir, para que nós possamos amar o nosso próximo, como a nós mesmos, como Jesus Cristo nos falou. Devemos nos lembrar do que Jesus Cristo fez na ceia pascal. Estavam lá os apóstolos, na casa de Maria Marcos, em Jerusalém, os apóstolos todos ali, e Jesus Cristo pegava um pedaço de pão, embebia no vinho e comia. E fez a comparação do vinho e do pão, sendo o seu corpo. Quer dizer, uma alegoria que ele fez. Então, o que ele pensava, o que ele desejava, era que o povo entendesse o seu evangelho, entendesse os seus ensinamentos. Por isso é que ele fazia comparações. Esse é o meu corpo. Quem beber desse vinho, esse é o meu sangue, aliás. O pão é o corpo e o vinho é o sangue. Mas só que a gente tem que entender, não pode entender ao pé da letra. Não pode entender ao pé da letra. Porque Jesus Cristo
tinha um corpo como nós temos. A diferença é a envergadura moral do seu espírito. Esse corpo que nós temos, ele é tirado do fluido cósmico universal. Ou então o corpo de Jesus Cristo foi também tirado do fluido cósmico universal. Maria ficou grávida. Maria ficou grávida. Certo que Deus, que Jesus Cristo e tudo mais, tem poder. E poder, muitos poderes. Mas ele disse logo no início da sua missão: eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-las. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele não veio derrogar as leis de Deus. Então, todo espírito que vai encarnar ou reencarnar aqui na terra precisa de um corpo físico. Então, Jesus Cristo, na ceia pascal, ele fez a comparação, que o vinho era o sangue dele e o pão o corpo. Um dia nós vamos fazer essa interpretação mais profunda da ceia pascal. Certo? Então ele chama o noivo e diz: olha, me diz uma coisa, eu quero uma explicação disso. O que é que está acontecendo? Por que é que nós vamos servir o vinho melhor agora no final da festa? Quer dizer, levando ao pé da letra, o vinho realmente era diferente. O gosto era diferente. Mas tirando a letra, quem beber dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo vai sentir, vai se tocar, vai sentir um outro gosto pela vida, para viver a vida que nós precisamos viver. Eu falo da vida física e da vida espiritual. Da vida física e da vida espiritual. Então não tem como nós fugirmos dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem. Nós não conseguiremos chegar à felicidade, à alegria, à paz, se nós não caminharmos pelas pegadas luminosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há. O poder do mundo, o poder material que pertence ao mundo, ele pode até nos mostrar outros caminhos, mas esses caminhos, eles vão ter um fim, que é justamente no momento do nosso desencarne. E o caminho que Jesus Cristo veio nos ensinar, esse não tem fim. Não tem fim. Por isso é que ele disse: olha, eu vou para vos preparar o lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Há muitas moradas na casa do Pai. Moradas também que são estágios evolutivos, são as dimensões que nós precisamos viver interiormente. Certo? Então ele continua falando com o dono da festa, com o noivo: tu guardastes o vinho bom até agora. Estava encabulado ele. Estava encabulado. Como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Esse dos convidados: tu guardaste o bom vinho até agora. Esse princípio dos sinais. O princípio dos sinais. Quer dizer, aí o evangelista João já começa. Os sinais que Jesus Cristo iria fazer. E ele fez tantos sinais. Já falei aqui da multiplicação dos pães e dos peixes. Já falei daquele momento que ele veio caminhando sobre as águas. E também quando ele aplacou as tempestades ali no mar da Galileia, quando ele estava recostando a sua cabeça na proa e rugiu uma grande tempestade. E Pedro disse: olha, vamos acordar ele, eu não sei como é que ele está dormindo, porque diante de uma tempestade dessas, as ondas cada vez mais se avolumam. E Pedro disse: vamos chamá-lo. E eles despertaram Jesus Cristo. E nós também devemos despertar esse Cristo que existe dentro de nós nos momentos das nossas tempestades, quando a gente tem que enfrentar as nossas tempestades. E eles despertaram Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco?
Ele quer dizer o quê? Que nós temos condições de gerir, de conduzir a nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O que nós precisamos é acreditar nisso. É por isso que ele diz para o cego Bartimeu, filho de Timeu: tu acredita que eu posso te curar? E ele disse: acredito, Senhor. E ele curou, devolveu a visão a Bartimeu, filho de Timeu, aquele homem que estava na estrada de Jericó e foi correndo aonde Jesus Cristo estava. Certo? Bom, Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Por que ele disse assim? Por que os discípulos de Jesus Cristo creram nele, em Jesus Cristo? Porque os 12, caminhando com Jesus Cristo, Pedro negou por 3 vezes. Judas o traiu por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. E Tomé precisou que Jesus Cristo apresentasse as suas chagas. 3 apóstolos. 3 apóstolos. E os apóstolos mesmos, eles só vieram ter mais coragem, mais vontade, mais fé, quando do Pentecostes nos Atos dos Apóstolos, quando desceram as línguas de fogo, que quer dizer a mediunidade, e eles se encheram de mediunidade e saíram pelo mundo a curar, todos eles curaram. Então, através do Pentecostes, que Jesus Cristo disse mesmo para ele, que depois da ressurreição, ele ainda passou 50 dias aqui e fez isso. Quer dizer, é o mestre dos mestres, e nós precisamos confiar nele. Nós não podemos deixar de confiar em Jesus Cristo. Bom, eles creram, certo? Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele e sua mãe. Quer dizer, eles saíram de Caná da Galileia e foram até a Cafarnaum. Da Galileia para Jerusalém ficava 130 quilômetros. 130 quilômetros. Quer dizer, Jesus Cristo fez quantas vezes esse percurso? Ele poderia ir por Jericó, que era uma rota comercial, como poderia ir também pela terra dos samaritanos, como eu já falei do poço de Jacó, com a mulher samaritana chamada Fotinha. E ali em Jericó foi onde Jesus Cristo realmente fez muitas demonstrações do poder que os seus ensinamentos têm ou possuem de nos transformar. Porque ali a mulher Verônica tocou no seu manto e ficou curada instantaneamente, aquela mulher que sofria de um fluxo sanguíneo. Foi ali que aquele homem que era um publicano, que estava trepado numa árvore, Zaqueu, Jesus Cristo mesmo olhando para ele, disse: Zaqueu, vamos que hoje eu vou para a tua casa, eu vou jantar na sua casa. Ele mesmo se convidou. Porque, infelizmente, tem casas hoje que Jesus Cristo não consegue entrar. E quando a luz não entra, a escuridão não sai. Escuridão, isso em forma de dores, de sofrimento, desesperos. É preciso que Jesus Cristo adentre as nossas casas. Porque tem casas que ele não consegue entrar. Então, essa estrada de Jericó ficou muito famosa, porque Jairo também foi e abordou, porque a filha dele estava moribunda, e Jesus Cristo, chegando lá, ressuscitou a sua filha, chamou. Na verdade, a sua filha não estava morta, estava num estado cataléptico, assim como Lázaro, que ele chamou depois de 4 dias que havia sido sepultado. Bom, Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Quando Jesus Cristo fala dos seus irmãos, está aqui, e não foi só nessa passagem aqui, porque
os doutores da lei e os fariseus, quando Jesus Cristo começou a trabalhar, a agir, eles chegaram e disseram: sim, mas ele aí não é filho de Maria, nós não conhecemos a sua mãe, não conhecemos o seu pai, que é José, um carpinteiro. Os judeus, os fariseus diziam isso. E não são eles, não tem os irmãos, Tiago falou dos 4 irmãos que Jesus Cristo tinha. Tem estudiosos, os evangelhos apócrifos dizem que simplesmente esses outros irmãos de Jesus Cristo foi filho de José, do primeiro casamento dele. Do primeiro casamento. Porque Maria não teve mais filhos. Mas também tem estudos que falam que naquela época os primos eram chamados também de irmãos. Certo? Então eles ficaram apenas alguns dias ali em Cafarnaum, que era a cidade, como eu já falei aqui, onde Pedro morava, com a sua sogra. Nós devemos nos lembrar em que, quando Jesus Cristo chega na casa de Pedro, Haná, que era o nome da sogra de Pedro, estava com febre, e Jesus Cristo chega à cura naquele momento. E foi na casa de Pedro também que Jesus Cristo teve aquele diálogo com José Nicodemos, um doutor da lei que foi procurar Jesus Cristo na calada da noite. Foi aquela passagem belíssima que ele diz: o Espírito sopra, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Aquela passagem que Jesus Cristo falou. Então, meus irmãos, essas bodas de Caná, o cunho moral dela é essa transformação que nós precisamos beber desses ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus evangelhos. É a transformação moral que nós precisamos realizar. Todas essas encarnações que nós estamos vivendo é justamente por isso. Para que nós possamos nos autodescobrir e viver realmente a vida que nós queremos viver. É muito importante. Nós podemos, pelo livre-arbítrio, deixar para amanhã, para depois, mas isso até agora não nos fez feliz. Então é hora de mudar. É hora de mudar. Vocês não acham também que é hora de mudar? Se com mais de 2000 anos de evangelho, quantas vezes nós já reencarnamos durante esses 2000 anos? Será que nós vamos deixar escapar essa oportunidade de caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo? Aí vocês podem perguntar: como é que a gente caminha com Jesus Cristo? Só há um caminho. Foi o que ele deixou. E para caminhar com ele, precisa bater na porta estreita, não é na porta larga. É necessário que a gente dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É necessário que nós servamos a Deus e não a Mamon. Tudo ele deixou no Evangelho. Tudo ele deixou no Evangelho. Então, não vamos deixar escapar mais uma oportunidade dessa. Nós estamos vivendo uma transição planetária, na verdade uma transição moral. Nós estamos vivendo os últimos momentos, poderemos estar vivendo os últimos momentos nessa escola terrena. Porque Jesus Cristo disse no próprio Evangelho que no final dos tempos os anjos desceriam do céu, lançariam suas redes no mar e depois puxariam essas redes até a praia e iriam separar os peixes maiores dos menores, os maiores em virtudes e os menores aqueles que simplesmente só acreditaram no poder material. No poder material. E Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não amontoeis os vossos tesouros aqui na terra, onde as traças destroem, as ferrugens corrói e os ladrões desenterram e roubam. Mas no céu, que é um estado da alma. Certo? Então, muitos já tentaram ser felizes sem Jesus Cristo, mas não há felicidade sem Ele. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ele foi bem claro. Porque se a paz do mundo
a paz do mundo, alicerçada nos bens materiais, fosse realmente essa paz que Jesus Cristo veio anunciar, não teria pessoas tão ricas hoje com depressão, sem vontade de viver. Agora, a paz que Jesus Cristo veio nos oferecer é a paz do Espírito. É a paz do Espírito. E nós só conseguimos essa paz através dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Então não há felicidade, não há paz, não há alegria verdadeira, sem que nós vivamos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que é o bom pastor. E o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. É uma esperança para nós, que Ele não vai nos abandonar de forma alguma. Nós só precisamos ouvir essa voz do pastor. Não podemos deixar mais. Aliás, podemos pelo livre-arbítrio. Deixar para amanhã, para depois e tudo. Podemos, mas isso não vai nos ajudar em nada. Porque o bom pastor vai nos levar ao redil divino. Esse redil divino que está dentro de nós. Então é preciso ouvir essa voz do pastor quando ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se abrirá. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meio do Rabi da Galileia. Está aí, meu irmão. É o chamamento do Mestre. Há quanto tempo Ele está nos chamando? Vinde a mim todos vós, sem distinção alguma. Ele não faz distinção de religião. Ele não faz distinção se a pessoa é pobre ou é rica. Não, Ele chama a todos. Se é branco ou se é preto. Porque Ele veio para todos nós. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos caminhar com o nosso Mestre. Então, se ninguém fez nenhuma pergunta, né? Sinal de que entenderam ou não entenderam nada, né? Vamos assim dizer. Mas nós estamos aqui confiantes. Todo domingo nós vamos estar aqui para que nós possamos fazer essa viagem com o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante. Essa viagem para dentro. Porque do jeito que nós fazemos as colocações aqui do Evangelho, é em busca de fazermos a viagem interior. Buscar esse Cristo que está dentro de nós. Esse Cristo que está dentro de nós. É como Paulo de Tarso diz: já não sou eu quem vivo, o Cristo é quem vive em mim. Que ninguém me toque, porque eu trago as marcas do Cristo. Trago as marcas do Cristo. Então, meus irmãos, eu que sou grato, Sérgio, sou grato pela presença de todos vocês, né? Porque do jeito que nós abordamos o Evangelho é diferente. É dessa forma de nós assumirmos a nós mesmos e não acreditar que, porque o sangue de Jesus Cristo lavou os nossos pecados. De forma alguma. Porque se tivesse lavado, por que nós estamos pecando ainda? Jesus Cristo veio nos salvar, sim, mas nós só nos salvaremos se caminharmos sobre as suas pegadas. Porque se Ele pudesse nos salvar lá de onde Ele estava, Ele não precisava nem ter vindo aqui carregar essa cruz tão pesada. Precisava? Não, de lá mesmo Ele já nos salvava.
Então, meus irmãos, mais uma vez, obrigado pela presença e vamos caminhar juntos. Ora nós vamos estar na Galileia, ora nós vamos estar em Jerusalém, ora nós vamos estar em Belém, onde Jesus Cristo nasceu, fazendo essa caminhada, para que nós façamos com que essa luz que existe dentro de cada um de nós possa brilhar, e a luz só brilha através do amor, ok? Então, gratidão a todos e muito obrigado por estarmos juntos, e espero todos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Que Deus nos abençoe. Gratidão a todos. Obrigado, Cibele. Viver Pilates também. Estamos juntos, né? A Ângela. Gratidão também a Elane, né? Assim seja, obrigado. Estamos na luta, né? Vamos continuar, né? Tá bom? Então, muita paz novamente.